Olá, meus amados e amadas, irmãos em Cristo, melhor dizendo. A paz do Senhor para todos vocês. Gostaria de abordar mais uma vez mais um assunto muito interessante com todos vocês. Vamos lá? É um assunto muito importante. Se você gostar, compartilhe com outras pessoas. Ok? Muito obrigado. Os 7 selos e o cronograma da grande tribulação. Vamos tocar exatamente num dos pontos mais debatidos e mais empolgantes da escatologia bíblica. A relação entre os 7 selos e o cronograma da grande tribulação. Vou te dar a posição que a maioria dos pré-tribulacionistas, e eu acho a mais coerente com o texto, defendem. E depois mostro porque muita gente acha que alguns selos já estão sendo abertos agora, que é a posição pré-ira, mas não pré-tribulação total. Assim, você decide, meu irmão, minha irmã, o que pesa mais. Primeiro, argumentos fortes para os 7 selos só começam depois do arrebatamento, que é a minha posição. Apocalipse 4, 5 é o céu depois que a igreja desaparece da terra. Apocalipse 4:1. João é chamado, sobe aqui, imagem clássica do arrebatamento. Apocalipse 4:4. Os 24 anciãos, representação da igreja completa coroada, segundo alguns dizem, vestida de branco, já estão no céu. A palavra igreja ou eclésia aparece 19 vezes nos capítulos 1 a 3 e some completamente dos capítulos 6 ao 18, que é o período da tribulação. Só volta em Apocalipse 22:16. O Cordeiro toma o livro depois desta cena, Apocalipse 5:7. Os selos só são abertos a partir do capítulo 6, com a igreja já em segurança no céu. Os primeiros 5 selos parecem perfeitamente com o início da semana de Daniel 9:27. Primeiro, cavaleiro branco, o falso Cristo, o anticristo subindo. As 2 bestas ainda não estão no poder pleno, mas o cavaleiro tem coroa e sai conquistando. Segundo, cavaleiro vermelho, guerras em escala global. Terceiro, cavaleiro preto, fome e hiperinflação. Um dia de trabalho por um pão. 4, cavaleiro pálido, morte em massa, 1/4 da população. 5, mártires debaixo do altar, os que forem salvos durante a tribulação e mortos pela marca. Jesus mesmo em Mateus 24, 4 a 14, descreve exatamente essa sequência como o princípio das dores, que acontece dentro da tribulação, não antes. Segundo, argumentos da turma que diz: os selos 1 a 5 já estão sendo abertos agora, posição que cresceu muito após 2020. Os selos são juízos de Deus, mas não são a ira final. A ira propriamente dita começa no 6º selo, a ira do Cordeiro, Apocalipse 6, 16 a 17. Por isso alguns chamam de pré-ira. Jesus disse que essas coisas aconteceriam antes da abominação da desolação, Mateus 24:15, que é o marco do meio da semana de Daniel, ou seja, o princípio das dores pode estar rodando agora. Olha a sequência real que a gente viveu de 2020 para cá. Primeiro, falso Cristo, líderes mundiais prometendo a salvação através da vacina. Tecnologia, governo global, muitos viram o Cavaleiro Branco. Segundo, guerras, 2022 a 25, uma escalada brutal. Ucrânia, Israel, tensões China-Taiwan. Terceiro, fome. Preço dos alimentos explodiu. 350 milhões em insegurança alimentar grave. Quarto, pestes mais morte. Pandemia mais excesso de mortalidade pós-vacina em vários países. 5. Mártires, perseguição a cristãos em níveis históricos. Open Doors, 2025. 365 milhões sofrem alta extrema perseguição. A minha posição pessoal,
irmãos, mas olhando o texto com carinho, eu fico com a leitura pré-tribulacionista clássica. Os selos são abertos depois que a igreja sai. Apocalipse 4:5. O que a gente está vendo hoje são as dores de parto que precedem o parto, as contrações antes do nascimento da tribulação propriamente dita. Quando o cordeiro abrir o primeiro selo, aí o anticristo vai aparecer de forma inconfundível, com coroa, arco, conquistando politicamente. Isso é simbólico, é claro. Ele não vai vir com uma coroa nem com um arco na mão, certo, gente? Hoje a gente tem muitos anticristos, 1 João 2,18, mas não o anticristo ainda. Vamos fazer um resumo visual rápido. A fase onde estamos hoje e quando começam os selos. Dores de parto, pré-tribulação. 2020, agora, já rolando. Arrebatamento, início da 70ª semana de 7 anos. Ainda não. Primeiro selo, cavaleiro. A 70ª semana de 7 anos começou, a grande tribulação, a segunda metade. Está em branco. O futuro, o 7º selo, que serão as 7 trombetas e as 7 taças. Então, irmãos, a gente está nas contrações fortes. O colo do útero já está dilatando, mas o bebê, a tribulação, ainda não nasceu. Quando o cordeiro abrir os primeiros selos, aí não tem mais volta. Lucas 21:28, Jesus disse: olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Estou contigo até o último segundo aqui embaixo, irmão. E também depois, com a graça de Deus, estaremos juntos lá em cima, na glória eterna, eternamente salvo e livre de todo mal. Amém? Conto com vocês para fortalecer este canal. Obrigado pela sua audiência, sua paciência, seu amor e carinho e suas orações a meu favor. Deus que te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.